nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar ao Senhor. Meus amados, é uma alegria ter connosco esta noite o pastor Joel Silva, que é o presidente da Regional e da Região Oeste, da Grande Califórnia e arredores, e também é meu amigo. Nós trabalhamos juntos na Patmos e estamos aqui, na verdade, louvando o nome do Senhor nosso Deus. Ele é o preletor da noite e eu vou orar por ele para que Deus o use de uma forma toda especial. Deus possa falar aos nossos corações de uma forma poderosa. E eu sei que vai falar. Nós vamos aprender esta noite e sermos incentivados para melhorarmos na nossa família, já que o tema é a família. Os irmãos querem dar uma salva de palmas para ele. Amém. Graças a Deus. Os irmãos não aplaudiram os homens, os guerreiros de Cristo, depois que eles cantaram. Fiquei surpreendido. Os irmãos têm que aplaudir os homens. Amém. E as mulheres também, não é verdade, irmã? Muito bem. Vamos fazer uma oração, Senhor nosso Deus. Muito bem-vindo, pastor Joel. E que Deus o possa usar com poder e glória para a honra dele mesmo. Deus bendito, Senhor dos céus e da terra, estou colocando nas tuas mãos o teu servo, pastor Joel. Pai celestial, dá para ele aquela unção poderosa dos altos céus e ministra muito para os nossos corações através da instrumentalidade do teu servo. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queridos, é um privilégio muito grande para mim poder estar aqui com os irmãos. E eu confesso para vocês que eu desejei muito esse dia. Louvo a Deus pela oportunidade de, já há alguns anos, conhecer o pastor Manuel de Mello. E foi assim uma forma muito amistosa, muito especial. Se você não sabe para que serve a convenção, pelo menos você já tem um motivo. Para unir povos, ou para unir pastores de um canto ao outro. Pensa comigo. Para mim chegar até aqui, eu só andei 5 horas e 40 minutos de avião dentro dos Estados Unidos da América. E a Califórnia é logo ali. Então, tem a questão do fuso horário. Deve ser agora, no meu horário ainda, 6 horas, mais ou menos, 5h30 ou 5h40 pelo seu relógio. Não bastando o fuso, eu me lembro que para sair de lá e vir para cá, eu estava tão tranquilo, pondo camiseta e uns jeans na bagagem. Aí, bem à noitinha, eu lembrei de ligar para o nosso querido pastor Daniel, que é um amigão que a gente tem também. E eu falei, mas não dá mais tempo. Agora é meia-noite aqui, o Daniel está dormindo. Aí eu fui entrar na internet para ver que temperatura estava fazendo aqui. E de manhãzinha eu liguei para ele e falei, Daniel, de verdade está fazendo essa temperatura? 45? Oh, Jesus. Irmãos, 45 para nós lá é o dia mais frio do ano. Então, imagina, não é? Essas diferenças é uma bênção. Louvo a Deus pela vida do pastor Manuel de Mello, que tenho, irmãos, de coração. O pastor Manuel, ele para mim é um pai. E nós trabalhamos alguns anos juntos na CPAD Patmos, e eu pude ver ali o caráter de um homem de Deus, o caráter de uma pessoa tão especial. E o primeiro dia que eu estava com o pastor Manuel, eu comecei a chamar ele de Manuel. E eu me lembro que o senhor disse assim, meu nome é Manuel. E eu já aprendi, viu, pastor? Pastor Manuel, eu o tenho em autoestima. Louvo a Deus pela sua vida. E louvo a Deus por essa linda igreja que Deus tem dado para que o senhor cuidar, a noiva do Cordeiro. Louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, que me atendeu muito bem ontem. Tivemos um tempo ali com o pastor Daniel e tivemos a congregação ali com ele. E foi uma bênção. Bom estarmos juntos, irmãos, mais uma vez, para adorar a Deus. Quero trazer também saudação de Elizabeth, Ana Carolina e Juliana. Deus é tão bom para mim que me deu 3 mulheres. Não é? Graças a Deus. Uma linda família. E uma já é muito bom, né? 3 ficou melhor ainda. Então eu trago aqui saudações da minha esposa e minhas 2 filhas.
Também trago saudação do meu pastor, pastor Joel Freire Costa, que é o pastor do nosso ministério, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E por graça e misericórdia de Deus, irmãos, estamos servindo a Deus já há 9 anos, ali na cidade de Los Angeles. E Deus tem feito coisas especiais. Deus tem realmente dado muitas experiências para nós. Esta noite, irmãos, eu estou aqui a convite do pastor Manuel e dos irmãos que estão organizando este evento. Talvez você pode ter vindo aqui e falado: meu Deus, Califórnia, os maiores escritores sobre assuntos teológicos. Essa noite vai ser de arrebentar. I'm sorry, eu não sou pregador, talvez evangelista, missionário, graças a Deus. Mas, irmãos, Deus me chamou mesmo para pastorear, irmãos. Eu gosto de estar perto do povo de Deus. Então, nós talvez não vamos trazer uma palavra tão eloquente. Mas sabe de uma coisa? Se você estiver esperando também alguma coisa de mim, fica tranquilo. É isso aqui que está aqui. Mas se você veio buscar alguma coisa do Senhor, esta noite, Deus, pela sua infinita bondade, já sabia que você estaria aqui. Então Ele tem uma palavra para o seu coração, porque o Espírito Santo falou comigo, não foi hoje. O Espírito Santo já falou comigo sobre um assunto que nós vamos tratar aqui, que com certeza é a resposta de suas orações. E eu louvo a Deus por esse tema, eu louvo a Deus pela forma que nós vamos falar aqui hoje sobre família. Outra coisa também, irmãos, apesar de uma formação de um curso superior, mas, sabe, né, o povo assim meio de São Paulo, ali meio perdido pelo ABC paulista, fala muito porta, porteira, portão. Então, por favor, também não leva isso em consideração não. Deixa Deus falar com você, amém? Glória a Deus. Eu acredito que seria interessante nós já abrirmos a nossa Bíblia e lermos o versículo que nós temos como tema, que está em Josué, o capítulo 24 e o versículo 15, é a parte B, não é? Amém? Glória a Deus por tudo, irmãos. Deus é bom, Deus é fiel. E a palavra de Deus diz, como já foi lido nesta noite, capítulo 24, o livro de Josué, e o versículo 15: mas se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já que eu vi alguns irmãos em pé, por que não todos ficarmos em pé, por gentileza, com a permissão do pastor Manuel, pastor da igreja? Irmão, vamos repetir juntos a parte final desse versículo, que você já tem ela bem de cor. Você cantou, foi lindo o coral aqui cantando, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos melhorar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que tal gritarmos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Satanás precisa saber disso. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado, se pode, e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coisa linda, porque parece que os casais estão aí juntos, perto, não é? Eu queria também estar acompanhando a oportunidade. Eu acredito que saem os versículos aqui nos telões, não é isso mesmo, pastor? Os versículos aparecem aqui também, não é? Coisa linda, ser crente, moderno nos Estados Unidos da América, irmão. Pensa que é toda igreja que tem coisa bonita aí. Parabéns para o povo da igreja aqui, viu? Mateus capítulo 6, o versículo 25, pode nos ajudar uma ideia que eu queria estar falando sobre o assunto. Amém? Mateus capítulo 6, o versículo 25. Aleluia.
Mateus capítulo 6, versículo 25. Provavelmente a gente pode ler alguns versículos a mais. Então, se você está atento aí, vamos lá. Que bênção, para mim é ótimo, porque eu preciso de óculos para perto. Aquilo está maravilhoso. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Próximo versículo, por gentileza. 26. Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Amém? Irmãos, que conexão temos com esses versículos e Josué? Josué, daqui a pouquinho vamos falar de Josué. Mas Josué tinha um conhecimento pleno daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou no Sermão do Monte. Essa revelação, Jesus simplesmente trouxe para ser registrado na sua biografia dos evangelhos. Mas o próprio Deus já havia trazido essa revelação para Abraão, para Jacó, para Moisés, e Josué sabia disto. De que ele não tinha que ficar preso à ansiedade, ele não tinha que ficar preso às coisas do mundo, ele não tinha que ficar preso a conceitos, valores, porque Deus que criou o homem, assim como criou tudo que existe na terra, esse poderoso Deus que eu e você servimos, e que tivemos o privilégio de reconhecer em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e que Ele, Jesus, preparou você. Você parou para pensar que Jesus te elegeu como a parte mais importante de toda a história? Porque nós, eu e você juntos, somos a eleita do Cordeiro. Nós fomos, os nossos olhos abriu. E me permita, uma coisa que veio aqui de repente, eu gosto desses de repente porque neles vem uma palavra profética. Me veio um de repente aqui. Pastor, pensa nisso. Aquele lindo dia, claro que eu esqueci o nome da sua esposa, porque o senhor sabe que eu com nomes sou ótimos, né? Madeline, hello, Adelina. Aquele dia, irmão, pastor Manuel, que o senhor encontrou a irmã Adelina, e o coração, ó, tunk, não é? E daquele dia aconteceu que, olha aqui, ó, coisa linda, não é? Filhos, netos, e Deus o capacitou para cuidar de uma linda igreja. Sabe onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Eu quero que você entenda, para você perceber a importância que você tem no reino de Deus. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus colocou os olhos em você. E o Senhor Jesus começou a lhe enamorar. E a coisa mais linda é que você descobriu isso. Você passou a crer que de fato o Senhor Jesus é o Salvador. Então agora há uma relação de aliança, há uma relação de família. Nós, a igreja de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. Amém? E olha, o cuidado que Jesus tem com a noiva é o mais especial. A ponto dele dizer que eu e você somos meninas dos olhos dele. Então esta noite, em primeiro plano, antes de falarmos qualquer coisa no nível terreno ou no nível que envolve a nossa pessoa, corpo, alma e espírito, eu quero lhe chamar a atenção que tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus, porque nós somos a noiva do Cordeiro. E ele é o meu melhor exemplo de família. Eu queria falar um pouquinho com você sobre uma frase, sobre um assunto que está em alta nos livros, na atualidade. As igrejas estão tratando isso com muita atenção, que na verdade não é novo. É só uma roupagem nova, é só uma forma de identificar o assunto.
cosmovisão. Você já ouviu falar dessa palavrinha? Cosmovisão? Não é Cosmo e Damião, irmão. Eu estou falando de cosmovisão. Eu queria que você pudesse ter mais ou menos essa ideia que eu quero passar. Eu coloquei aqui ponto 1. Estamos vivendo um momento na história da humanidade onde o afluxo de informação tem influenciado e mudado substancialmente o comportamento das pessoas. A informação, sem informação, é como um ensino sem a didática. Informa sem forma. Ih, pastor, para com esse negócio aí, vamos para a Bíblia. Mas isso aqui também é Bíblia, irmãos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo tremendo e especial. E como nós estamos falando aqui para homens e mulheres, servos de Deus, e que eu sei que você faz a obra de Deus, nós estamos numa fase de transição enorme. O mundo está vivendo uma novidade muito interessante que começa a partir do ano 50. E é classificado isso filosoficamente como pós-modernismo. E junto com o pós-modernismo, nós temos que entender o que é cosmovisão. Na verdade, eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Eu pego o telefone, que a gente já chama o telefone quase que nem bombril, né? Na verdade é palhinha de aço para as mulheres, mas a gente chama de bombril no Brasil, não é? Me dá um bombril, você vai no Brasil, não é bombril, é palhinha de aço, bombril é a marca. E agora a gente já viciou no telefone, né? Meu iPhone, ele está com Android na mão e está falando que é um iPhone. Então é que é força de expressão. Mas a gente pega esse telefone, que é o sistema novo, de toque, e para mim e você usar ele, é meio difícil. Mas você já viu como um adolescente tem uma rapidez enorme? Percebeu esse detalhe, irmão? Eu, às vezes, vou buscar um endereço no meu telefone e eu preciso passar um texto message, eu ponho na mão da minha filha, ela está conversando comigo e... Ei, escreve aí. Não, já foi. Isso é uma realidade. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Eu ainda peguei a fase, irmãos, do curso de datilografia. Você lembra? No McDonald's, em Downey, numa pequena cidade de Los Angeles, dizem que aquele é o primeiro McDonald's que tem lá. E eles montaram um museu. Então tem aquela máquina de registrar, aquela antiga. Tem lá uma máquina da datilografia, aquelas coisas. A minha filha viu aquilo e falou: pai, o que é essa velharia? Eu fiquei chateado, irmão. Porque aquilo para mim era modernismo. Escute. Aonde você vai agregar isso, pastor? Com família, com casamento, com igreja? Irmãos, é o mundo que nós estamos vivendo. E cosmovisão está dando muita informação. Você recebe a informação com tanta velocidade que nós não conseguimos, muitas das vezes, captar isso. É exatamente essa ideia que eu estou colocando aqui. Informa sem formação. Eu sei que há irmãos aqui que estão formados por universidades, não é? Outros formados pela melhor universidade da vida, também. E quando você vai a uma escola, tem um propósito, irmãos. Tive o privilégio de trabalhar 4 anos juntos, foi, pastor? 4 anos juntos com o pastor Manuel, e o nosso trabalho era extremamente técnico na CPAD. Nós tínhamos que fazer planilhas, fazer contabilidade. Irmãos, e eu vi a habilidade do pastor Manuel nessa área, coisa linda. Mas o que acontece? Vamos voltar à origem do nosso assunto. Hoje as informações elas estão de uma forma tão aberta que o que você quer, você fala com o professor Google, ele te dá. Ele só te informa, mas não te forma. E é por isso que muitas das vezes nós estamos comendo algumas mensagens enlatadas. Porque, irmãos, não é muito difícil pregar um sermão ou pregar um tema. Você pode receber informação pelo Google porque alguém escreveu, alguém fez uma mensagem, copiou, leu e vai passar. Você está informando, mas você não está formado. Isso é a cosmovisão presente. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Welcome. Escute. Nós estamos num tempo
em que os nossos filhos não priorizam mais a questão do real estate. Eu li uma matéria esses dias que daqui 20 anos os americanos não vão se preocupar, vai haver um colapso na área da construção civil, na área da venda e compra de casa, porque daqui 20 anos os jovens não terão mais preocupação em ter carro ou ter uma casa própria. Sabe por quê, irmãos? Porque a visão deles hoje é comunicação. Eles precisam de uma rede de internet, eles precisam de um telefone, eles precisam de alguma coisa que comunique com o mundo. Então esse escritor estava dizendo que os jovens vão colocar uma mochila nas costas e vão viver no mundo. Isso já não acontece. Eu não sei por que aconteceu isso, mas é incrível. Na década de 70 e 80, eu não vi ninguém casando porque conheceu alguém pela internet. Será que eu sou tão velho assim? Casar pela internet, que isso? O casamento era coisa linda e abençoava a igreja, sabe por quê? Porque a nossa igreja no Brasil é uma igreja de raiz. O irmão Pedro se convertia e aí o irmão Pedro trazia os seus 6 filhos para a igreja. O irmão André, que era do outro bairro, também se convertia e trazia suas 4 filhas para a igreja. Irmão Pedro, irmão André, irmão João, irmão Paulo. A igreja ia então crescendo e era uma verdadeira família. E com família se trata bem, com estranho é complicado. Essa noite o Espírito Santo quer trazer a mim e a você algumas ideias importantes. Pastor, já vi que o senhor está da década não sei de onde. Não, irmãos, eu estou ainda falando de cosmovisão, de um assunto totalmente presente. 2 coisas que estão acontecendo. A informação vem sem formação. Então as pessoas acham que sabem tudo, mas na verdade não tem a formação da informação, irmãos. E é por isso que um casamento pela internet vai dar problema. Você precisa conviver, conhecer, ter um relacionamento melhor. Dá para entender isso, irmãos? Pastor, então quer dizer que se isso aconteceu comigo, acabou para você? Não, acabou nada. Essa noite Deus quer falar com você e é por isso que Deus tocou no coração dos servos deles para falar desse assunto. Família. Josué sabia dessa situação, irmão. Josué era bem formado. 110 anos, Josué já estava partindo para morrer, quando ele disse essa expressão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele já tinha vivido, irmãos, a formação dele aos pés de Gamaliel, aos pés de Moisés. Amém? Você está me entendendo, amém? Amém? Então, queridos, a cosmovisão é exatamente o que o mundo está oferecendo, a globalização. Todas as pessoas têm acesso a tudo. É por isso que você hoje está tendo uma dificuldade com os adolescentes, porque os adolescentes hoje eles estão tão conectados com o mundo através da internet, que quando você chama ele, filho, vem aqui, não vou, mãe, é hora de comer, não quero. Você chega à noite no quarto dele, a luz está acesa, e o que ele está fazendo? Escondendo alguma coisa embaixo da coberta. Mas só que tem luz, né? Aí a gente vê aquela luzinha assim. Está entendendo o que eu estou falando? Estou dizendo aqui, amém? Essa é a formação dessa nova geração. E aonde fica a nossa formação? Aonde fica tudo isso? Irmãos, cosmovisão, de uma forma mais simples, ela quer dizer a forma em que o indivíduo recebe as informações e ele agora passa a ser formado. Ninguém aqui é de Minas, não? Aleluia! Glória a Deus. O mineiro, ele é conhecido em quase qualquer lugar que vai. Porque quando você começa a conversar com o mineiro, ele vai falar uma palavrinha bem americana, não é? Uai, só! Bobo. Não é por aí? E aí quando você começa a conversar com o mineiro, ele fala assim, desculpa pastor, eu só estou descontraindo porque daqui a pouco Deus vai começar a apertar aí. O mineiro conta aquela história que ele chega depois que o trem está saindo, né? E aí fala, ô mineiro, perdeu o trem. Não, eu estou aqui, bobo, dê para já para o próximo que vai vir amanhã. Gente, na verdade a gente tem observado, e sabe que isso faz parte da sua cosmovisão. O mineiro tem toda uma característica cultural.
uma cultura de alimentação. Eu sou paulista e tenho que admitir que a melhor culinária brasileira é a comida mineira. Me desculpe os paulistas, me desculpe os cariocas, não é? Claro que o carioca faz uma boa feijoada e nós os paulistas comemos um bom feijão com arroz, com carne e com batata frita. Mas a melhor... Isso faz parte da cosmovisão dessa gente maravilhosa que vive em Minas. O trijeito, a forma de falar, a forma de se relacionar, criou, formou. O irmão do sul, se ele entrar na igreja aqui, ele vai começar, mas bate. E aí vai. É a cosmovisão. É uma coisa que você já conhecia, mas só tem esse nome. Ou seja, a criança, dentro de uma família de baixa renda, que vive no morro, ela vai receber todas as informações que o pai dela tem. E ela vai ser, quando ela crescer, ela vai ser fruto do seu meio. O servo de Deus, o homem de Deus que traz a sua casa para servir a Deus, o seu filho vai viver no meio da casa de Deus. E quando ele crescer, a palavra de Deus já diz, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, porque quando ela crescer, ela vai para os Estados Unidos. É isso que está escrito na Bíblia. Pode até ir para os Estados Unidos, mas ela vai servir ao Senhor. Irmãos, então nós estamos vivendo a realidade. Cosmovisão é a formação em todos os níveis, nível cultural, que envolve nível acadêmico, nível de manipular dinheiro, caráter, temperamento. Isso tudo é um pacote que forma a cosmovisão e de muitos tempos atrás. Amém ou não amém? Posso ir para o próximo step? Estamos falando de família. Eu acho que agora deu um cliquezinho na sua mente, porque às vezes o seu marido não pensa como você. Porque às vezes a sua esposa não consegue pensar como você. Porque você, essa é bem antiga, mas vou falar aqui porque está dentro do nosso contexto. Porque quando você acabou de casar e passou a lua de mel e fez a primeira compra, eu estou falando mais ou menos de mim, acho que isso deve ter acontecido com você também. Aí aquela coisa linda, maravilhosa, a casinha cheirando a nova. Ah, que delícia, pastor, aquela cama bem arrumadinha, o cheiro da tinta, não é? Então, a primeira compra, aí abre o armário, tem lá arroz, feijão, tem mandioca, né, e tal. Aí você comeu, chegou à noite, foi dormir, não é? Aí, quando você entra lá no seu banheiro para usar a pasta de dente Colinos, Jesus Christ, essa é velha, tem lá no Brasil. Aí você descobre que a sua querida esposa fez a coisa mais horrível. Você que aperta a pasta por baixo, porque você aprendeu na sua família, na sua cosmovisão, que a pasta vai apertando por baixo para tirar tudo. Aí vem a esposa e apertou no meio da... Meu Deus, como você fez isso? Eu fiz o quê? Não é assim. Como não é assim? É por baixo. Mas por baixo, na minha casa não era. E tem mais, viu? Você comprou Colinos, mas eu gosto de usar Colgate. Queridos, esse encontro desse lindo mundos diferentes vai gerar uma nova cosmovisão. Só que com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Essa noite o Espírito Santo quer tocar nas nossas famílias, mexer com o nosso brio. Essa noite o Espírito Santo quer reformar a sua vida. A sua esposa é o maior presente que Deus deu para você. E agora eu vou também deixar você um pouquinho alegre. Você também é o melhor presente que ela recebeu. Mas para que tudo vá bem, precisa ter no centro o grande formador, não informador. O Espírito Santo de Deus, ele não informa, ele forma. Irmãos, e como qualquer situação na sua vida, como foi não vamos entrar em muitos exemplos. Tudo é difícil, porque tem ajuste. E aqui cabe aquela frasezinha bem brasileira: o que vem fácil, vai fácil. Glorifique a Deus. Você não está no caminho errado. A sua família não vai ser destruída. Porque aqui tem aquele que forma, aquele que abençoa, aquele que ajusta. O Espírito de Deus está conosco, para que essa noite você entenda que a bênção de Deus está na sua família.
e que vale a pena servir a Jesus, e que o seu casamento não acabou, não vai acabar, e que o seu filho não é um problema, mas tudo isso é bênção para a sua vida. Eu acho que eu estou dentro do tema, pelo menos essa palavra que o Espírito Santo me deu. Aleluia. Indo para frente. Pastor, o senhor vê isso dentro da Bíblia? Vejo sim. Eu não vou ler aqui porque o tempo é curto, mas eu vou trazer a memória sua. Você sabe que existe o grande problema que nós enfrentamos também é de transculturação, que é cosmovisão. Para alguns viver nos Estados Unidos foi assim, muito fácil. Outros não conseguiram. Outros até hoje estão buscando se achar. Eu vou falar de duas culturas na Bíblia. A dos filisteus e a dos hebreus. Os filisteus foram um dia ter uma guerra, e a Bíblia fala no livro de Samuel, que foi ter uma guerra e chegou lá o rei e o seu exército dos hebreus ficaram de um lado da montanha, os filisteus ficaram do outro lado. E aí apareceu um tal de Golias. E esse Golias servia a um outro Deus. Servia ao Deus dos filisteus. E naquela visão de servir a um outro Deus, os filisteus buscaram o Deus dele e entenderam que tinha que pegar o homem grande, o homem forte, o grande lutador, e ia ter uma guerra de... eu me esqueci o nome daquele negócio lá. Aquele lá que eles se juntam agora lá na Las Vegas lá, e lutam com o outro lá. UFC. Ia ter uma guerra do UFC lá entre os filisteus e os israelitas. Pastor, o senhor está maluco? Não estou não, irmão. Não era um contra o outro? Uai. Para você entender, Golias sai daí Samuel, e Davi, era exatamente isso. Queridos, os filisteus vinham na sua visão de mundo, buscando no Deus dele e na força de Golias. Os hebreus, na sua visão de mundo, criam no poder de Deus. E que Deus levantaria um homem cheio do poder e do Espírito de Deus para resolver a questão, cosmovisão. E o mundo hoje está totalmente assim. Quando Davi vê o gigante, ele diz assim, vamos falar o que o gigante disse. Ele falou, mas esse mequetrefe, olha o tamanho dessa criança, com estilinguezinho, como diz lá no São Paulo. Vem com pedra e com uma borrachinha aí. Eu vou te acabar. Eu vou meter a foice em você, menino, e vou te jogar aí para os animais comer. Cosmovisão daquele homem, ele creu que era força, era toda, que o Deus dos filisteus ia resolver dessa forma. Qual a cosmovisão dos hebreus? Davi cria no Todo-Poderoso. Ele viu aquele grande homem sabendo que ele não tinha condição de resolver nada ali. Mas falou, olha aqui, você vem com vara-paus, você vem com armadura, mas eu vou te dizer uma coisa, você está desafiando o Deus dos exércitos de Israel. A minha visão, a minha formação, a minha cosmovisão é que o meu Deus é poderoso e não mexe com ele. Porque ele é tão poderoso que vai fazer eu, um pequenino Davi, te destruir. Quer saber mais? Ainda hoje os corvos vão comer a sua carne. E em nome do Senhor Deus de Nazaré passou a mão, e Deus do exército de Israel, e foi lá e destruiu o gigante. Cosmovisão, pensamentos diferentes. Pensa que o americano pensa igual o brasileiro, ou o mineiro, ou o paulista. Que isso, gente? Aquela mulherada dá um tapinha nas suas costas porque você fez um bom trabalho, mas não aumentou seu salário. Ela quer que você trabalhe overtime e that's it. Pensa que ela te ama, gosta de você. Gosta nada, bobo. O dia que o americano gostar de um imigrante vai ser muito bom. Claro que é os salvos em Cristo Jesus. É a cosmovisão, é a visão deles, irmãos. Essa aqui é a terra deles. E a nossa? Viemos para desfrutar da terra, para fazer o que Deus tem para nós e também arrancar um pouco do dinheirinho que faz parte, não é? É bom, gente. Cosmos, visão diferente. Mas é por causa disso que algumas famílias que chegaram aqui estão destruídas hoje. Saíram de lá debaixo da promessa de Deus, que chegaria nessa terra, que emana leite e mel, que tem gigante, mas que viria a fazer a obra de Deus, custe o que custasse, ia trabalhar, ia virar neve, ia pegar sol, frio, mas chegaram aqui e não tiveram estrutura para viver nessa realidade. E onde eles estão hoje? Quantos que passaram por essas cadeiras e foram embora? Quantos maridos que não suportaram a prova do conhecimento melhor da esposa aqui?
Quantas esposas não suportaram os maridos? Quantos filhos abandonaram a família? Conflito de cosmovisão, transculturação. Pastor, e o que nós vamos fazer agora? Então não tem mais jeito? Claro que tem jeito, irmãos. Por isso que nós estamos aqui hoje falando a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus resolve tudo isso. Vamos falar um pouquinho de Josué. Irmãos, eu estava aqui com um esboço tão interessante, mas já estamos no outro nível. Irmão, Josué, ele viveu no Egito. Amém ou não amém? Josué passou pelo deserto. E Josué, dos dois que entraram na terra prometida, daquela leva, ele foi um deles, amém? Será que esse homem não adquiriu conhecimento na vida dele com Deus? Será que isso não aconteceu porque ele deixou Deus trabalhar na vida dele? Irmãos, Josué viu a visão do Egito e os deuses dos egípcios. Há uma pregação que nós pregamos que fala, por que 10 pragas? Eram os 10 maiores deuses do Egito. E o nosso Deus é tão poderoso que para cada deus do Egito, Deus fez um deles se curvar diante do Todo-Poderoso. Você deve lembrar que existe uma esfinge no Egito, corpo de homem, cara de sapo. Traz a memória. E não aconteceu uma praga de rã? Josué viu tudo isso acontecendo. As provas que eles passaram no deserto, Josué viu. E Deus capacitou Josué para ganhar todas as batalhas lá dentro da terra de Canaã. O capítulo 23 diz, Josué falando para o povo, antes de chegar no capítulo 24, versículo 15, que Deus deu capacidade para que um hebreu lutasse com 1000 jebuseu, fariseu, saduceu, eteu, eveu. Irmão, isso é sério, não é história para carochinha não, está na Bíblia e aconteceu. Josué viu os exemplos que Deus dava para aquele povo. Josué viu as provas e as lutas, e foram muito fortes. Josué viu muitos perecerem, mas Josué viu todas as vitórias de Deus. Homens que estão nessa igreja, esta noite Deus vai abençoar a sua vida. Mulheres que estão aqui, esta noite Deus vai abençoar a sua vida. Homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo, esta noite o Espírito de Deus vai abençoar a sua casa. O milagre de Deus está acontecendo aqui esta noite. Talvez algum de vocês entrou aqui hoje falando, eu vou lá só para acompanhar ele, mas já está decretado, vou embora, ou vou mandar. Mas assim diz o Senhor, Deus está mudando o seu cativeiro. Isso não vai acontecer. Essa noite vai acontecer um milagre de Deus na sua família. Basta você crer que Deus pode mudar a sua história. Queridos, nós somos a noiva de Cristo. E do assunto de noiva para noiva, do assunto de família, Ele entende. Olha só. Vamos para a palavra de Deus mais um pouquinho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Relacionamento faz parte dessa mensagem. Ai, Jesus. Quando Moisés morreu, veio uma crise, já falamos disso. Josué foi forjado na crise. Josué declarou, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque Deus é fiel. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Hoje em dia, as palavras das pessoas não têm valor. Alguns, inclusive, infelizmente, há palavras de evangélicos, não há mais comprometimento com palavras faladas. Contudo, não é assim com o nosso Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Está havendo um esvaziamento na igreja, porque aqui era um dos poucos lugares que ainda a palavra tinha peso. Mas hoje, a palavra do pastor não pesa. Hoje a sua palavra, ela não tem valor, não tem peso. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Quantos de vocês estão debaixo de promessa? Pastor, eu estou debaixo de promessa, mas a minha casa está um caos. Pastor, eu estou debaixo de promessa, mas a culpa é do meu marido. Vamos pôr a culpa nos homens, hoje é dia deles, né? A culpa é do meu marido porque, olha pastor,
ele não crê. Na igreja, pastor, até de gravatinha assim, bonita, uma cor especial assim. Que cor é essa? É rosa. A propósito, bonita, pastor. E eu lamento de não ter uma para mim. Perfeitamente. Ele vem todo bonito para a igreja, mas o senhor não sabe depois que acaba o culto. Dentro dessa história, eu quero fazer uma ilustração. O garoto chega um dia para o pastor e fala: pastor, eu queria morar na igreja, pastor. Não, meu filho, o seu pai é uma bênção. A sua mãe também participa até do ciclo de oração. Claro que eu estou aqui aumentando a ilustração, não é? Mas o garoto falou: pastor, eu quero morar na igreja. O senhor deixa eu, meu pai e minha mãe morar na igreja? Não, filho, não vou deixar não. Mas por que você está insistindo em morar na igreja? Porque é o único lugar que eu vejo meu pai e a minha mãe de mão dada, conversando, e ele até dando um beijinho nela, é dentro da igreja. Irmãos, o mundo que você vive te leva a uma crise. E nós, os servos de Deus, a noiva do Cordeiro, estamos sendo muito mais assolados ainda. Deus tem usado a sua vida para fazer a diferença. A minha palavra e a sua palavra ainda tem que ter peso. Eu e você temos que fazer a diferença na sociedade que está cercando a gente. Mas o inimigo, segundo a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia é muito clara. A luta que nós temos não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados, contra potestades, as hostes infernais da maldade, contra os dardos que estão aí. A nossa luta é aí. A sua luta não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra filho. A sua luta é contra o mundo espiritual. E eles estão batendo forte na igreja. Nós não nos reunimos na igreja como sociedade. I'm so sorry. Se você está vindo na igreja porque aqui é gostoso, é aquecido, é porque aqui fala português e é muito legal, você está errado. Você está recebendo um grande ataque só de entrar nas paredes desse santuário. Paredes desse santuário? Onde é nessa igreja? Pastor, o senhor está criando uma nova luta? Não, não estou. Porque quem se reúne aqui são os santos. E contra os santos há uma batalha terrível. E contra a minha família há uma guerra. Mas a nossa vitória é certa, porque o Senhor Deus não mente, o Senhor não falha. E todas as promessas Ele vai cumprir. Deus vai abençoar a casa do Senhor, porque é promessa de Deus. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, e fazemos a diferença. Glória a Deus. Relacionamento. Eu hoje ainda vou falar um pouquinho mais sobre matrimônio. Uau, aquele relógio anda. Relacionamento, matrimônio, mediante a Bíblia. Irmãos, eu gosto de começar por aqui, ainda que pareça que eu estou começando de uma forma invertida. Efésios capítulo 5, versículo 25. Tenho quase certeza que todas as irmãs sabem decorar esse versículo. Você lembra que está escrito? Efésios capítulo 5. Errou. É quase, esse é deles. Por favor, põe aqui. Efésios capítulo... Esse é bom, não é? Efésios capítulo 5 e versículo 25. Está aí na tela? Quando você pôr na tela, só as mulheres, por favor, um lindo coro. Vocês falem assim, com muita alegria, né? Pastor, hoje eu vou falar para ele ouvir. Vai ouvir hoje. Vai, claro, tem que ouvir mesmo. Pastor Manuel, se eu estiver fora do foco aí, o senhor pode puxar meu paletó que eu sento agora. Cadê? Não apareceu aqui? Vou repetir. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Você tem a Bíblia aí? Vamos juntos então? Quem tem a Bíblia aberta? 1, 2, 3. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa linda. Mais uma vez, bem rápido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por elas. Amém. Pastor, nós convidamos o senhor aqui para um congresso de homens, e o senhor vem falar isso aqui para... Congresso de mulher acontece toda hora. O senhor não tinha uma palavra para homem, não é? Calma que a gente chega lá, João. Queridos, o apóstolo Paulo,
na sua sabedoria. Ele não poderia começar o versículo 22, que a nossa irmã citou ali: vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como o Senhor. Porque veja bem, irmãos, é uma questão de cosmovisão, cultura. Para o judeu, irmãos, a mulher e as crianças, elas ficam todo o tempo com a última palavra. É a cultura do judeu. Dentro da sinagoga, as mulheres não têm palavra. Certo ou errado, pastor Manuel? As crianças até 12 anos ficam com as mulheres. E como Paulo, escrevendo a palavra de Deus, com a formação que ele tinha, ele ia escrever invertido. Falar para os maridos amar primeiro as mulheres e as mulheres ser submetidas. Era a ordem. E então Paulo, escrevendo pela ordem, ele começa certo. Mas vamos entender focos. Esse versículo que pode deixar aí, é o ponto principal, amados. Só vai haver submissão com amor. Paulo, cheio do Espírito Santo, entendeu isso. E quem tem que amar primeiro é as mulheres. É isso? É a igreja que ama Jesus primeiro? Não. Jesus amou a igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres, também como Cristo amou a igreja. Tem que partir de você o amor para sua esposa. Queridos, em nome de Jesus, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é temente a Deus, é fiel à igreja, é fiel à esposa, faz o melhor no trabalho. Mas e o teu amor para sua esposa? Aonde você faz ela ver isso? Trabalhando 10 horas por dia, chegando em casa e pagando contas? Isso é obrigação. Amor, irmãos, é sentimento. Eu tenho 20 anos de casado, vou fazer agora, dia 18 de dezembro. E eu vou falar diante da igreja. Irmãos, eu tenho um chamado pastoral desde os 17 anos. E a minha esposa, um chamado ministerial, ela é filha de pastor. Quando nós casamos, nós tínhamos em mente a obra. E nós começamos a fazer a obra. Já trabalhávamos na obra. Mas dentro da obra tudo ia bem. Mas o nosso relacionamento estava assim meio com uma lixa, sabe? Um dia maravilhoso, outro dia meio... Eu sei que isso aconteceu só comigo. Eu estou confessando até para os irmãos. Isso não aconteceu na sua casa. E a obra estava acima do nosso relacionamento. Até que um dia Deus usou um grande servo de Deus para trazer uma mensagem, pondo as coisas em ordem. Deus está acima de qualquer relacionamento. O nosso Deus está acima do seu marido, na sua família, na sua casa. Deus está acima de tudo. A Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar a igreja. Amém? Não. Em segundo lugar é você mesmo. Euzinho selfish. Come on, pastor. Mas pensa bem. Imagina se você não gostar de você. E você não cuidar bem de você. Como você vai cuidar bem da sua esposa e dos seus filhos? Se você não gostar de você, não olhar para você, como... Escute, eu não quero mudar regras e não estou trazendo uma doutrina nova em nome de Jesus, porque eu sei que aqui tem um grande homem de Deus, um pastor, servo do Senhor. Mas eu estou trazendo alguns conceitos dentro dessa visão. Porque nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. A nossa esposa, ela é prioridade. Os nossos filhos são prioridades. Porque não podemos ter um diácono na igreja se ele não cuidar bem da sua família. É a Bíblia que diz. Não estou inventando essa história. Ficou bem claro, escrito para Timóteo ali, para a separação do diácono, que ele tem que ser marido de uma só esposa e que tem que ter exemplo na sua casa. Então, para eu fazer a obra de Deus, eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso amar. E eu descobri isso, irmãos. Com 5 anos de casado, eu comecei a descobrir que a minha esposa era tão linda, tão maravilhosa, tão especial. E eu comecei a dar prioridade para ela. E meu relacionamento começou, ó. Irmãos, cada dia que passa, a minha vida matrimonial é mais linda. E a minha esposa parece aquela moça de 20 anos. Na verdade, é 20 anos mesmo, de casado.
eu preciso amar a minha esposa. Se eu não amar a minha esposa, ela vai ter dificuldade de obedecer. Pastor, o senhor está conceituando? Não, senhor. O amor faz todas as coisas e muda tudo. Essa noite, se você entender essa palavra de Deus para o seu coração, e você quebrar o seu orgulho de homem, e falar: Senhor, eu quero amar a minha esposa. Eu acho que eu a amo, mas eu quero dar mais, Senhor, e se eu estou dando muito, eu quero dar mais ainda. Senhor, coloca um amor pela minha esposa muito grande. Senhor, eu quero entrar na minha casa hoje e ver que a minha esposa é a pessoa mais especial. E sabe o que vai acontecer? A semana que vem, você vai descobrir que ela comprou um vestido novo só para te receber. Mas você não vai falar para ela: já gastou meu dinheiro, é? Ha! Não. Ela fez aquilo porque você está mostrando amor para ela. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Amém? Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Onde o senhor tirou isso, pastor? O versículo 28. Sabe o que eu penso, irmãos? Quando nós deparamos com um problema de relacionamento conjugal na igreja, e o problema parte do marido, eu acho que aquele homem não toma banho, eu acho que aquele homem não faz as suas higienes pessoais, eu acho que ele não se ama. Porque está escrito aqui, versículo 28, que nós, ou seja, o marido, ele tem que amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. Está na Bíblia. Então significa que se tudo vai bem na sua casa, é porque você está conseguindo passar aquilo que você sente de você para a sua esposa. Hello? 8º Congresso dos Homens. Amém? Pastor, eu já sei disso. Eu também sei, você pratica? A única pessoa que pode realmente saber se você pratica isso que você sabe, é a sua esposa. Às vezes, irmãos, alguns casamentos não foram para frente. Alguns casamentos foram um caos. Me permita uma experiência. Acabou o tempo, pastor. Eu estou aqui só começando. Irmãos, fomos tratar, eu e minha esposa, de um caso que aconteceu. Aquele rapaz, ele veio para a igreja, e ele já tinha passado por alguns casamentos. E a gente não sabia o que acontecia. E ele casou na igreja. Mas o reflexo daquela vida que ele tinha pregressa continuou. E a atitude daquela outra mulher foi igual às outras que ele teve no casamento. E a gente ficou falando: Senhor, tudo bem, mas ele veio para a igreja, ele está fazendo a tua obra, Senhor, o passado dele tu não considera mais. O que está acontecendo? Numa conversa, quando nós estivemos juntos, eu e minha esposa, com aquela moça, nós descobrimos que ele era uma pessoa maravilhosa. Mas ele nunca demonstrou amor pela esposa. Ele punha dinheiro em casa, mas cobrava o que ela gastava. Ela tinha uma necessidade, ele dava um couro de língua nela para depois dar o dinheiro. Ela fazia uma comida especial para ele, ele reclamava porque tinha muita cebola. Claro que eu estou aqui, né? Aquele homem não tinha habilidade de amar, irmãos, de expressar. Ele sabia que tinha que amar a mulher? Sabia. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus? Tinha. Mas ele não conseguia praticar. E nós começamos a orar e a insistir e falar: Senhor, muda ele, porque tem casos que o Senhor precisa mudar, irmãos. Irmãos, para a glória de Deus, passou um ano, não foi um dia, 2 dias, nem 3 meses, um ano. Aparece a irmã toda feliz, contente, sorridente, foi procurar minha esposa. Menina, mas foi tão bom essa semana. De A a Z, não precisa entrar no assunto. Ame a sua esposa, em nome de Jesus. Aleluia. Esposa, você está aí? Por favor, Efésios 5:22. Efésios 5:22. Chegou a nossa vez. 5:22, por gentileza. Irmãos, por favor, repita comigo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Aonde estão os homens da igreja, por favor? Vamos repetir de novo, juntos, forte. Vós, mulheres, submetei
Glória a Deus. Irmãos, a coisa mais linda que existe é a submissão da mulher. Ela acontece com amor. Quando existe amor, existe submissão. Queridos, eu não estou inventando nada aqui. Quem diz isso é psicologia. Mas antes da psicologia, a palavra de Deus diz isto. A mulher, ela tem que ser submissa, porque dentro de um relacionamento que a mulher não é submissa, ela precisa de algumas coisas. Uma delas é de muita oração, porque pode precisar de libertação. Outra delas é realmente ela se converter. Mas existem mulheres convertidas, cheias do Espírito Santo, que têm dificuldade de submissão. Porque o tratamento que ela recebe é muito complicado. Pastor, mas não é assim que funciona. No tempo antigo, a mulher ia para a igreja, o marido batia nela. Irmão, não vamos misturar as estações, em nome de Jesus. Nós estamos falando de um bom relacionamento, nós estamos falando da bênção de Deus. Nós estamos falando de Josué, porque ele, a casa dele, servia ao Senhor. Nós estamos falando para gente crente. Nós estamos falando para servo de Deus que precisa ter exemplo no matrimônio. E o inimigo está destruindo por uma coisa tão simples. Quando existe amor, existe submissão. E quando existe amor e submissão, existe a bênção de Deus. O Senhor habita. O Espírito de Deus nessa noite vai trazer ajustes, porque a família é a vontade soberana de Deus. O marido necessita ser respeitado e honrado. Sabe que uma das coisas que mais dói para o marido é quando ele não tem o respeito da sua própria esposa. Quando ela é a primeira a olhar para ele e falar: você, já ouvi essa história. Querida, vou comprar um... Comprar? Você não tem gosto para nada. Querida, eu vou mudar de trabalho. Eu acho que você veio aqui para ser somente assentador de piso, de taio. Queridos, honrar e respeitar tem que partir da esposa. A esposa é aquela que é a mola propulsora. Sabe por que o pastor Manuel é uma bênção? Porque com certeza a esposa dele sempre o honrou e o respeitou, e sempre foi a primeira a dar uma palavra de ânimo. Pode fazer, debaixo de oração, eu vou junto com você. Claro que é debaixo de oração. Sempre o Senhor Jesus no meio. Não é? Se o seu marido chegar na sua casa e falar: querida, resolvi os nossos problemas. Já vem você de novo. O que você vai fazer? Vou jogar na loteria. Clama o sangue de Jesus para ele. Aí não. Porque ali não cabe oração. E se você orar é porque a coisa está feia. Então vocês dois precisam ser disciplinados. Bom, esse é outro assunto. Deixa para lá. Mas a mulher e o marido têm que viver juntos. A mulher tem que ser a auxiliadora, a ajudadora. Como o tempo já se foi, irmãos, vamos resumir aqui. A palavra auxiliadora, no hebraico, ela tem um significado maravilhoso. Veja bem, eu gosto de participar de culto quando tem aniversário de casamento, ou quando tem uma festa de pastor, porque aí a gente vai dar sempre uma palavra, não é? E sempre no meio dos nossos companheiros, alguém vai dizer assim: pastor fulano de tal, uma bênção. Porque não é uma mulher que está atrás do homem, a mulher está na frente, a mulher está do lado. E a gente fica feliz, né? É mesmo, a mulher não está atrás. A mulher também não está na frente, porque se falar que a mulher está na frente, o pastor não vai gostar. A mulher está do lado, então do lado é bom, né? O lado já não é bom? Sabe o que significa a palavra auxiliadora no hebraico? Olha isso aqui, que coisa linda, irmãos. Já acho que eu falei, mas vou repetir. Circundar. Estar around. Você lembra do Salmo 128? O que ele diz? Aonde que a mulher no Salmo 128 está? Ao redor. A mulher não está nem na frente, a mulher não está atrás, nem do lado. A mulher está ao redor, ou seja, ela está em todas as partes. Oh, glória! Auxiliadora. Auxiliadora está em toda parte. Deus capacitou a mulher de uma forma especial. Eu diria, mas isso sou eu, já, né? Euzinho, Joel Silva que está falando. Aquela história que dizem, não é? Eu quero encerrar aqui, mas eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Há uma expressão que diz que
A mulher é a obra-prima, não é? E o homem é o rascunho. Não é? Rascunho, nós o rascunho e elas a obra-prima. Queridos, a psicologia explica isso como uma realidade. Você já viu o seu marido à noite saindo para ir ao banheiro? Se não acender a luz, o que vai acontecer? Atropela e tropeça em tudo. A mulher é diferente. Tem umas que até faz isso, mas é psicologicamente comprovado que ela vai direitinho. Você já viu seu marido chegar, abrir a geladeira, chegar com aquela fome, abre a geladeira e falar: mulher, comida mineira, uma comida boa mineira, por favor, me ajude, irmão. Anguzinho, mulher, cadê o angu? Está na geladeira, querido. Não estou vendo, mas está aí na terceira prateleira. Não está aqui. Aí a mulher, quando vai chegando de longe, ela fala assim: ei, cabeção, o que é aquilo ali? Já viu acontecer isso? Irmãos, psicologicamente e estruturalmente é uma realidade. A visão do homem é uma visão reta, racional. A visão da mulher é uma visão de ângulo. Águia. Yes, around. Eu preciso da minha esposa, porque ela é a minha auxiliadora. Ela me ajuda em tudo. Na hora da crise ministerial, é ela que dobra o joelho comigo, irmãos. Na hora que o telefone toca, alguém fala: ei, pastor, blá, 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 blá. Ela que me ouve. Na hora que a bênção também é grande, ela desfruta. Esta noite o Espírito de Deus quer falar ao meu e ao seu coração que a bênção de Deus chegou na vida de Josué, e ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Josué sabia disso, tinha essa experiência, já estava chegando no final da vida. Então a família de Josué servia Josué, ia com Josué porque Josué amava a família. Josué tinha o respeito da esposa, os filhos estavam com Josué. A sua família é uma bênção. O Espírito de Deus está aqui essa noite para consertar pequenos detalhes. Não está tudo perdido, não. São detalhezinhos só que precisam ser corrigidos. E tem situações que é uma seta do diabo para roubar a tua bênção. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus está confirmando ao seu coração que a sua família é uma bênção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você errou essa noite, à noite você fala: Senhor, eu quero mais uma oportunidade. Se você não está sendo submisso, você está dizendo: Senhor, eu vou dar mais uma oportunidade para ele, mas primeiramente eu quero que tu me ajude a ter essa condição. Tinha mais algumas coisas para falar aqui, irmãos. Palavras ditas que não voltam mais atrás. Quantas palavras que magoam o seu cônjuge. Eu não vou citar nome e também não vou aqui fazer a apologia a nenhum pregador. Mas há uma verdade nisso que ele diz. A mulher, ela tem uma facilidade de conversar 10 assuntos ao mesmo tempo. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu só estou repetindo. Mas o homem abre uma caixinha por vez. E quantas crises está acontecendo? Irmãos, eu sou sincero em dizer, eu também demorei um pouquinho para aprender isso. Quantas vezes eu cheguei de um culto, irmãos, tantas coisas aconteceram na igreja, assuntos difíceis de ser tratado, e eu cheguei em casa e a esposa falou: ganhamos um gato. Muito bom, ganhei um gato. Quer saber? A Carolina, ela foi muito bem na escola, ela vai ser a aluna do mês. Que maravilha. Também a conta de água já chegou, e olha, está mais cara. Mas você não está ouvindo o que eu estou falando? Não vou falar mais com você. Mas era 3, 4 assuntos, até a gente entender que assim, peraí, meu filho, você já chegou? Estou aqui. Que caixa que a gente pode abrir agora? Irmãos, não é que o marido é lerdo, não é, não. É assim que é o homem é uma bênção. Mas a mulher, por isso que a mulher é assim, para não chamar de tagarela e não falar outra coisa. Vamos nos colocar em pé. Essa noite, aleluia, Deus vai fazer uma modificação na sua casa. Deus vai mudar a sua história.
Não importa se você tem 1 mês de casado ou você tem 40 anos de casado, ainda há tempo de uma vitória, ainda há tempo de uma bênção. E quer saber mais? Se a coisa está difícil, começa por você que está aqui hoje. Deus quer fazer coisas grandes. Só existe um que é contra a sua família, o diabo, e esse já está derrotado. Posso fazer uma oração, pastor? Irmãos, com temor a Deus. Ninguém aqui está se expondo a nada. Mas você que está aqui essa noite, maridos, homens, esposa, eu gostaria de orar por você nesta noite. Para que a revelação de Deus venha de uma forma real sobre a sua vida. Para que você realmente receba de Deus algo muito especial. Enquanto você está vindo aqui, no ano de 1978, foi um pastor americano junto com Bernard Johnson, em São Paulo, na cidade de Santo André. E aquele homem foi pregar sobre família. E o pastor Bernardo, mineiro bom, ele traduziu aquele pregador. E numa daquelas reuniões, num sábado à tarde, uma mulher foi para aquela igreja assistir aquele culto. E aquela mulher deixou na casa dela uma carta escrita. Porque ela disse para ela mesma, eu vou dar só mais uma oportunidade. Vou lá, o assunto é família, eu vou ver o que tem lá. Naquele dia, aquele pregador ministrou uma palavra sobre relacionamento familiar. E no final daquela mensagem, aquela mulher aos prantos, correu ao altar e colocou a vida dela ali. Porque Deus falou com ela e mudou aquele pensamento. Aquela mulher abriu a carta para o seu esposo e leu. E ela estava dizendo, vivemos juntos 17 anos de um verdadeiro inferno. Eu não sei o que é ser feliz e não sei o que é fazer feliz. Temos 6 filhos, somos servos de Deus, vamos à igreja 3, 4 vezes na semana, mas isso não está resolvendo de nada. Hoje eu estou cuidando de abandonar a família. Você fica com os filhos, eu vou começar tudo de novo. Era esta carta que aquela mulher tinha deixado para o seu marido. Depois de muitas brigas que aconteceram naquele casal, aquela mulher resolveu tomar essa atitude de abandonar tudo. Mas ela deu uma oportunidade para ele ouvir uma palavra, e Deus usou o servo dele para fazer uma diferença. Queridos, daquela história, eu sou o 3º filho. Eu sou o 3º filho daquela família. Os 6 são formados. O meu irmão mais novo é engenheiro. As minhas 4 irmãs são formadas, bem casadas, e tudo servem a Deus. E Deus deu um presente para minha mãe. Me fez um pastor do Evangelho de Cristo. Por causa de uma palavra de relacionamento. Essa noite o Espírito Santo de Deus falou com você, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu quero te convidar a você receber uma oração. Por isso saia do seu lugar, porque a bênção é sua. A vitória é sua. A vitória não é de alguém que está do seu lado olhando para ver se você vai sair ou não. A vitória é sua. Deus vai mudar a sua história. Essa igreja é uma bênção. E a bênção de Deus vai ser maior ainda. Porque nesta noite, o diabo está sendo envergonhado. Vidas estão sendo abençoadas. Relacionamentos estão sendo reconstruídos. Relacionamentos estão sendo reconstruídos. Eu vou profetizar na sua vida. Você veio aqui hoje não é por causa do convite, não. Você veio aqui hoje porque Deus tem essa palavra ao seu coração. O seu casamento não está destruído. Os papéis que você vai assinar não vão acontecer. Porque se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele vai te exaltar. Pastor, a culpa é dela, é sua também. Deus essa noite quer restaurar. Deus nessa noite quer abençoar. Deus nessa noite quer fazer coisas grandes e especiais. Amém? Olha, eu não estou fazendo um apelo para aceitar Jesus não, mas há alguém que veio aqui e precisa dessa palavra e
Eu vou começar a orar. A hora que nós estiver de olho fechado, venha receber essa oração. Porque eu creio no poder da oração. Pastor, uma oração vai resolver? Vai. Eu estou te esperando. Escute, terça-feira, eu tinha que ligar para minha esposa, 3 horas da tarde. Eu tenho certeza que eu disquei o número da minha esposa, 310-334-9524. Do outro lado atendeu o doutor Guilherme da igreja. Pois não, pastor? Não, desculpa, eu estou ligando para minha esposa. Mas caiu na minha casa. Pastor, mas eu creio que acho que não foi a propósito. Eu estou com um problema muito sério nos meus ossos. Eu acabei de vir agora do dentista e a minha arcada está toda inflamada. Eu estou com um problema nos ossos da queixada. O Espírito Santo falou, ora por ele. Quinta-feira no culto, o doutor Guilherme estava dando, eu não estou falando de alguns irmãos conhecem quem é ele, de um médico. Quinta-feira estava no culto dando testemunho. Acabou a oração, acabou toda a dor. Há poder na oração. Sai do seu lugar pelo poder do nome de Jesus, porque tem uma bênção para você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar por este privilégio de estar nesta linda igreja. Aqui, Senhor, está parte da noiva do Cordeiro. Aqui está o teu ungido, Pai, que é usado para fazer uma grande obra junto com a pleia de pastores, o ministério. Senhor, aqui está hoje o encontro dos homens, mas essa noite, Senhor, aqui está o teu povo, família, Senhor, maridos, esposas, filhos. Senhor, eu quero apresentar essas famílias diante do teu altar em nome de Jesus. E que através do poder da tua palavra, Senhor, haja reconciliação, haja, Senhor, ó Pai querido, entendimento, Pai, e que os teus filhos, pela revelação da tua palavra, venham entender a importância do casamento, a importância, Senhor, de dar um passo atrás. Senhor, o orgulho é do inferno, e quantas vezes por causa do Senhor, do orgulho, Senhor, o casamento está indo de mal a pior. Pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo o espírito de orgulho no meio dos lares. Pela autoridade do nome de Jesus, todo espírito faccioso no meio dos lares eu repreendo. Derrama sobre a vida dos teus filhos, Senhor, o amor, e que eles venham tratar cada um a sua esposa com amor. Sobre as tuas servas, Senhor, espírito, Senhor, de servir, de se submeter, de ser auxiliadora. Senhor, eu creio que hoje tu estás, Senhor, restaurando vidas e famílias neste lugar. Eu vou ouvir testemunho do que tu fez neste lugar, porque tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, e nós todos vamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E os teus filhos vão confrontar o inimigo e vão, Senhor, dar glória a Deus, porque tu és o Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus, aleluia.